é uma situação necessária para que alguém possa dizer, eu aceitei a Jesus Cristo. Tem que ter mudança de vida. Eu já não faço mais o que eu fazia antes. Tem um ponto onde tudo mudou. Esse momento é um momento de arrependimento. E você que está aqui nessa manhã, se você porventura já é batizado e você precisa, vamos dizer assim, de uma mudança de vida outra vez, faça isso. Pare o que está fazendo e arrependa-se. Porque alguém pensa, eu me batizei e agora eu não preciso mais me preocupar com nada. Não. Você, em amor a Jesus Cristo, sempre precisa ter uma vida de purificação, de santificação. Por isso que nós, nas manhãs de domingo, temos falado sobre Deus, o Criador, a criação do homem, o pecado, a queda, o que Deus fez para providenciar a salvação. Nós temos falado de santidade e agora chegamos ao batismo. Porque o batismo é uma consequência pública daquilo que aconteceu dentro de mim. Então, a conversão é importante. Segunda coisa, confissão de pecados. Nós precisamos aprender que Deus se alegra quando nós confessamos que estamos errados. Não precisa contar para o pastor nem para ninguém, mas você em oração vai falar com Deus, vai dizer, Senhor, eu estou errado nisso eu reconheço que eu estou errando e eu me arrependo, peço a tua ajuda para mudar essa situação, seja o que for. Que todos nós temos defeitos, pecados e situações que precisamos colocar diante de Deus, para que Ele nos ajude. Sozinhos nós não conseguimos. E é uma batalha conosco, para que nós, quando nos apresentamos perante Deus, digamos, Senhor, a minha vida tem sido uma vida de busca contínua e de confissão de pecados e de arrependimento, que são assuntos que ninguém quer falar também. Se você vai em alguma igreja, ninguém quer falar de confissão de pecado, de arrependimento, de santificação, muito menos de batismo. Ora, vamos falar de coisas outras, mas isso é importante, porque se você não tiver essas coisas, você pode ter a melhor vida nesse mundo e você não vai para a presença de Deus, porque você tem que estar com o coração puro. Essa é a nossa busca, né? Então, duas coisinhas, arrependimento, confissão de pecados. Agora, João está apresentando aqui o batismo nas águas, mas ele apresenta que quem virá, ele vai falar de Jesus, vai batizar com fogo. O que é isso? Algumas pessoas têm deturpado essa informação. Batizar com fogo é uma situação que batizar com água é algo, né, vamos dizer assim, externo. Mas batizar com fogo é a mudança no coração. Não é falar línguas, não é sair fazendo cura, não é milagre do lado de fora. É o maior milagre de todos. É um coração que foi purificado na presença de Deus por Jesus Cristo. E isso, eu vou dizer para você, é o maior milagre de todos. É uma pessoa que antes andava em direção ao pecado e agora ela anda em direção a Jesus Cristo. Ela foi batizada no seu coração, não por fora, mas por dentro. Não adianta, por exemplo, alguém aqui ter o dom da cura, o dom de línguas, o dom de qualquer coisa, mas o coração não ter sido purificado. Tanto que o próprio Jesus, adiante depois, vai dizer, muitos vão dizer, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos maravilhas, e lá depois Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Então, o que você tem que fazer é conhecer a Jesus e deixar que Ele, depois de conhecê-lo, faça com você o que Ele quer fazer. Use você como um instrumento ou como um vaso nas suas mãos. Nós até dizemos assim, que somos vasos de barro na mão de um Deus santo. Quer dizer, nós não temos capacidade em nós mesmos, mas Deus nos usa mesmo assim. Por isso, querido, a sua pergunta tem que ser, eu já fui colocado diante de Jesus e meu coração foi mudado? Porque muita gente faz o bem, isso tem que ficar muito claro.
fazer o bem, eu faço o bem, eu ajudo os animaizinhos na rua, eu acolho os idosos, eu dou comida, dou esmola, eu faço ajuda social, eu faço o bem. Isso não é suficiente. Ora, mas então o que é suficiente? Encontrar-se com Jesus. Porque uma vez encontrando-me com Jesus e tendo o coração purificado, qualquer ato que eu faça, agora é glorificando o nome de Jesus. Isso é diferente. Por isso que você vai encontrar muita gente lá na hora do julgamento e Deus vai perguntar, Deus já sabe, né? Você se encontrou com Jesus e foi mudado por ele. A pessoa fala, olha, eu fiz o bem, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada disso. E Deus vai dizer, isso não é suficiente. Se fosse suficiente, olha, eu vou dizer para você, Jesus não teria que ter morrido na cruz. Deus teria dito, faça o bem, todo mundo está ótimo. Mas Cristo teve que morrer por nós. Então é o sacrifício de Cristo que nos santifica, nos purifica, nos justifica e nos leva a uma condição de santidade diante de Deus. Não é a nossa ação. Aí eu não vou estudar sobre Romanos hoje, mas alguém vai dizer, então posso continuar pecando? Porque já que eu não posso fazer nada mesmo, então, não. Você deve viver uma vida de agradecimento a Deus, fazendo o bem, mas o bem em Cristo. Eu gosto de dizer assim, imagina um pessoal que foi contratado para construir uma casa. Então foi lá, tem tijolo, tem areia, tem cimento, tudo, fizeram a casa. Aí terminaram a casa e agora um pergunta para o outro, muito bem, está concluído. Aí chega lá o responsável e diz assim, olha, vocês construíram a casa no terreno errado. Construíram a casa no terreno de outra pessoa. O que adiantou toda a obra que vocês fizeram se o lugar onde vocês construíram não é o lugar correto? O que eu vou fazer com isso? É inútil esse trabalho que vocês fizeram. Agora trazendo para o mundo espiritual. Tudo que você faz tem que ser feito em Cristo, no alicerce certo. Porque senão toda a sua obra, todo o seu esforço, ele é em vão. Isso tem que ficar muito claro. Tudo que você faz, você vai dar um dinheiro para alguém, vai dar comida para alguém, vai fazer uma coisa na igreja, ou uma coisa para o irmão, você tem que se lembrar, Senhor, eu não estou fazendo isso para essa pessoa. Eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor. É em fidelidade a Ti. Porque se eu fizer de mim, isso é irrelevante. Não existe bem fora de Cristo. Não existe bom fora de Cristo. E eu gostaria que você aprendesse isso, porque eu tenho muita tristeza, por exemplo, daqui a muitos anos, se eu souber que algum dos irmãos que estava aqui nessa manhã ouviu isso e se esqueceu. Começou a fazer as coisas sem se lembrar que era em Cristo. Então, Cristo que batiza com fogo, muda o seu coração. Mas continuemos no texto. Jesus vai ao encontro de João Batista, aqui em Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus, ele veio cumprir as exigências perante Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vou fazer as coisas com perfeição, para que quando você fizer com imperfeição, o que eu fiz para Deus seja aceito. Então, Jesus veio para ser batizado, mas João opunha-se lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. Aqui João, ele tem consciência de quem Jesus é. E ele diz assim, olha, quem deveria se ajoelhar aqui sou eu, João, e não Jesus. Mas Jesus dá a resposta que nós precisamos aprender. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Cumprir tudo aquilo que foi designado por Deus. Existe um plano acontecendo aqui. Então alguém pode dizer assim, eu não quero ser batizado, vou apontar aqui, né, que aqui atrás tem o batistério, né, só. Não sei se alguém já sabia disso. Então aqui fica o batistério. Alguém vai dizer, eu não quero ser batizado, isso é bobagem, entrar na água e sair. Isso aí não muda nada, é
é uma mera formalidade, é verdade. Não muda nada. Ninguém sai da água diferente do que entrou. Não vai acontecer uma transformação na hora do batismo. Eu espero, como pastor, que já tenha acontecido. É para que você cumpra a exigência que Deus colocou. É uma formalidade, é verdade. Mas, por exemplo, quando uma pessoa no Velho Testamento ia oferecer um altar a Deus, um animal morria, era uma mera formalidade, mas alguém pagava com a vida, né? Então, é interessante que esse ato aqui do batismo alegra a igreja, alegra a Deus, alegra Jesus, porque a pessoa está fazendo isso em obediência. Ah, se você soubesse como Deus se alegra quando você o obedece. Não é pelo sentido. Ah, Senhor, mas isso daí é uma coisa. Obedeça. Faça o que Deus está falando. Deus vai se alegrar com você. Cumpra a palavra. Cumpra o que Deus quer. Por mais tolo que possa parecer. Eu me lembro aqui, não sei se vai dar tempo de falar, talvez não. Vou falar agora. Quando o Espírito de Deus disse a Filipe, Filipe, vai até a beira do caminho, vai encontrar um eunuco lá, ele vai estar lendo a palavra, você explica para ele, e ele foi, encontrou-se com esse eunuco, esse alto funcionário da Etiópia, e aí ele estava lendo Isaías e não estava entendendo, o Filipe explicou para ele tudo, e ele falou assim, eis aí água, o que impede que eu seja batizado? Ele foi batizado ali à beira do caminho, por Filipe. Agora, poderia ter feito de outra forma, mas Filipe obedeceu, foi, né? Assim, depois Filipe desaparece, é uma coisa interessante, mas isso não vem ao caso hoje, porque que Filipe desapareceu eu conto outro dia. Se alguém quiser saber sobre teletransporte, a Bíblia tem vários lugares que aconteceu isso. Não é ideia de jornada nas estrelas, não, é copiado da Bíblia, mas tudo bem. Então, você tem que obedecer. É a sua obrigação. Senhor, o que eu devo fazer? Fique quieto, sim, senhor. Toma água, sim, senhor. Levanta, sim, senhor. Vá até tal lugar e diga, Deus ama você, sim, senhor. Está vendo aquela pessoa na fila? Tô. Vá falar para ela, dá um folheto para ela. Diga, Deus ama você. Não se preocupe, faça o que Deus está falando. Ah, mas não conheço a pessoa. Isso não é problema nosso. Quando você ouve a voz de Deus falando no seu coração, faça. Uma história vai ser mudada, uma vida vai ser totalmente transformada. Mas vamos continuar aqui. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Muito bem, aqui é importante. Como deve ser o batismo? A gente quer ser batizado como Jesus foi. Jesus foi batizado jogando aguinha na cabeça? Jesus foi batizado com vapor? Como um legume? Não, não foi. Certo? Jesus foi batizado por imersão. A palavra baptizar significa submergir, entrar dentro d'água. Então, nós primamos, claro que se uma pessoa está na UTI, alguém vai perguntar, mas e uma pessoa que está na UTI, ele não pode se mexer todo entubado lá, e aí vai ser batizado como? A gente vai orar, vai lá, vai pegar um paninho, colocar na cabeça da pessoa, e com um pouquinho de água vai valer aquele batismo pela condição da pessoa. Mas no normal da vida, uma pessoa normal que está tudo bem andando, falando, respirando, a gente vai batizar da forma como Jesus fez. Então não tem problema. E a gente fica preocupado com os outros, né? Eu sempre brinco assim, aí o índio lá no meio do mato. O índio lá no meio do mato, Deus vai dar um jeito, alguém vai ser missionário e vai falar para ele. Agora, o problema não adianta eu me preocupar com o índio lá e não me preocupar comigo. Né? Primeiro eu tenho que resolver o meu problema. Então o seu problema é, se você pode ser batizado, você vai ser batizado. Na água, por imersão. Muito bem. Agora aqui a Bíblia vai dizer assim que Jesus saiu da água. Por isso nós sabemos que ele entrou. Que ele saiu. Então o nosso batismo é o batismo bíblico. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão. Por exemplo, existem pessoas que batizam bebês, denominações que batizam bebês. Eu não vou entrar aqui em discussão. A única coisa que eu vou dizer é, eu quero e quis e fui batizado como Jesus.
Ponto. Agora, Jesus foi batizado com quantos anos? 30. Ah, mas eu então preciso ser batizado com 30? Não. Você precisa ser batizado quando tem consciência de que é pecador, consciência de que teve arrependimento e confessou seus pecados. Essa é uma situação que nós entendemos correta. Por quê? Porque se uma pessoa não tem consciência, esse batismo não vale. Ela não teve participação nenhuma. Usando esse mesma pessoa da UTI, se ela estiver inconsciente, esse batismo não vale. Há necessidade de ter consciência. Quando nós somos batizados, é uma inteireza do ser. Todo o nosso ser, com sua complexidade mental, física, espiritual, estamos sendo tudo batizado. Né? Tem até uma brincadeira do rapaz que foi batizado e esqueceu de tirar a carteira do bolso, sabe essa história? Já contei aqui, não? Ele estava no meio do batismo. Para, pastor, que eu que agora já molhou tudo minha carteira. Ele falou, não, vai com carteira e tudo. Isso aí também, a tua vida inteira tem que ser batizado, tudo, inclusive as finanças. É uma brincadeira, mas né, a sua identidade, o SIC, a RG, tudo batizado aqui. Carteira do trabalho. Brincadeira, ninguém vai batizar com carteira, não. Mas assim, para dizer que você, como um ser total que você é, seja batizado. Jesus foi batizado, saiu da água. Agora, se Deus não concorda com o batismo, se isso não deve ser feito, se essa obediência do batismo não agrada a Deus, então você vai me explicar por que é que quando Jesus saiu da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer ou alegria. Olha, Deus do céu não se conteve. E lá do céu ele disse assim, que bonito meu filho me obedecendo. Que bênção esse meu filho está me obedecendo sendo batizado. Alegria no coração de Deus. Num momento, 2 vezes pelo menos, Deus não se conteve no céu. 3 na verdade, mas tudo bem. 2 de alegria e 1 de tristeza que virou o rosto. A segunda na transfiguração. Mas enfim, Deus, olha a situação aqui. Jesus está sendo batizado. O Espírito Santo desce em forma de pomba, como uma aprovação desse ato de obediência. E Deus do céu diz, esse é o meu filho amado que me dá a maior alegria. Porque estava sendo batizado. Não estava fazendo cura. Não tinha nada de extraordinário. Rio Jordão, normal, água, todo mundo já tinha sido batizado lá. Mas quando Jesus obedeceu a Deus, os céus se comportaram de uma maneira diferente. Por isso que nós obedecemos a Deus. Porque não adianta fazer absolutamente nada que não seja aprovado por Deus. Por isso que quem aqui ainda não é batizado, porque tem gente que eu sei, né, assim, não é que eu sei, não sei o nome, mas Deus me coloca no coração dizer isso. Se alguém ainda não é batizado e acha que não precisa ser batizado, engana-se. Você deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a alegria de Deus, para contentamento do seu Deus a que você ama tanto, para você fazer parte da igreja. Que o batismo ele tem uma característica de ser a porta de entrada da igreja, é o batismo. Ninguém pode fazer parte da igreja se não for batizado. E a igreja também é de Deus, também foi criada e pensada por Jesus, não existe nada de errado. Aí você pode dizer, mas eu não quero fazer parte de igreja nenhuma, igreja, tudo com defeito, as pessoas lá. Mas é em obediência a Deus. Deus tem um plano de ser assim. Não fui eu que inventei isso. Outro dia até estava o eletricista aqui andando pela igreja, né? Eu ia falar sobre batismo hoje. Aí eu falei assim, aqui é o batistério, eu ainda posso batizar você aqui. O eletricista veio aqui ver. Ele ficou me olhando assim, né? Porque eu batizar é obedecer a Jesus. Eu me olhava assim, cada vez ficava mais, né? Mas enfim, as pessoas obedecem a Jesus, são batizadas. Não fui eu que inventei isso. Eu não quero, assim, por mim, tanto faz, parece. Mas eu sei que Deus se alegra com isso. Por isso você, caso não seja batizado, deve fazer isso também. Muito bem. Eu queria agora dizer sobre um outro, vamos ver se vai dar tempo, né? Felizmente. João 3, 22 a 30.
Vamos ver se nós vamos conseguir aí terminar, pelo menos, senão eu termino semana que vem. Eu acho um assunto tão importante que a gente continua a parte 2, né? Como é que chama? Batismo ou retorno, semana que vem. Mas João 3, de 22 a 30. Muito importante. Depois disso, Jesus com seus discípulos foi para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. Viu? Muitas águas. Para que ir num lugar com muitas águas se não precisa de muita água? E vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Até aqui. Você viu que na Bíblia está dizendo que Jesus também batizava? Em outros textos vai dizer que Jesus, ele mesmo nunca batizou ninguém, mas os discípulos ele mandava que batizassem, em lugar de muita água. Isso fique bem registrado aqui, era o meu enfoque. Irmãos, eu sinto no coração a vontade de continuar sobre esse assunto na próxima semana. Eu vou interromper aqui, mas convido você a vir na próxima semana. A gente vai continuar falando sobre batismo. Nosso nome lá, Igreja Batista, uma das razões é porque nós batizamos como Jesus foi batizado. Lógico que tem muito mais do que isso, mas um dos motivos pelos quais estamos aqui. Eu gostaria então de orar nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque podemos aprender com a tua palavra, não com o que nós achamos, não com o nosso juízo, mas, Senhor, através da tua palavra que nos ensina como devemos agir nas mínimas coisas. Ó Deus, que os nossos corações também tenham encontro pessoal contigo, para que a nossa vida seja mudada, a nossa história, o nosso futuro. Ó Deus, que nós no dia do juízo estejamos em pé diante de ti, em alegria, um coração feliz de poder te encontrar. Ó Deus, que nós não estejamos envergonhados porque fizemos da forma errada, mas nós cumprimos aquilo que o Senhor tem determinado para cada um. Abençoa a tua igreja, Senhor. Ó Deus, abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora nós vamos então nos dividir em classes, né? Porque os irmãos podem estar tristes que não tem café da manhã, né? Mas eu avisei que não ia ter. A gente vai logo poder ter outra vez, porque o salão ali acho que vai ser a primeira coisa que vai ficar pronta, né?